A televisão ao vivo é um espetáculo à parte. Seja em noticiários sérios, programas de entretenimento ou transmissões esportivas, sempre existe a possibilidade de algo sair do controle. Microfones abertos no momento errado, gafes inesperadas, falhas técnicas hilárias e até mesmo situações embaraçosas que jamais deveriam ter ido ao ar. Tudo isso já aconteceu e continua acontecendo diante de milhões de espectadores. Serão esses momentos da televisão que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Momentos Inapropriados da Televisão. Guy Goma é um graduado em administração de empresas da República do Congo que ganhou notoriedade em 2006 devido a um incidente inusitado na BBC. No dia 8 de maio daquele ano, Goma compareceu à sede da BBC em Londres para uma entrevista de emprego na área de tecnologia da informação. Por uma confusão, ele foi erroneamente identificado como o especialista em tecnologia Guy Kilney e acabou sendo entrevistado ao vivo no canal BBC News 24 sobre uma disputa judicial entre a Apple Computer e a Apple Corps. Durante a entrevista, Goma, visivelmente surpreso, tentou responder às perguntas da melhor forma possível, apesar de não ter conhecimento prévio sobre o assunto. O momento inusitado, que foi descoberto posteriormente, ficou marcado na história da televisão. Após o incidente, Goma participou de outros programas de televisão para falar sobre sua experiência. Em 2023, ele anunciou a intenção de processar a BBC por direitos autorais relacionados à ampla divulgação de sua imagem e da entrevista. Em outubro de 2013, durante uma transmissão ao vivo do noticiário da emissora tcheca Česká televize, apresentada por Daniel Takáč, ocorreu um incidente inusitado e constrangedor. Um monitor que estava ao fundo da imagem, atrás do âncora, exibiu inadvertidamente a imagem de um pênis, surpreendendo a todos os telespectadores. A cena bizarra passou a circular o mundo, deixando muitas pessoas sem entender o que poderia ter acontecido. Devido à imensa repercussão, a emissora se pronunciou, explicando que a imagem fazia parte de um documentário em exibição, mas reconheceu que foi um erro não ter evitado que essa cena específica aparecesse durante o noticiário. Strany a hnutí už znají svá čísla pro předčasné volby. O porta-voz da Česká televize afirmou que a imagem fazia parte de um documentário, mas que deveriam ter sido mais cuidadosos com o timing e não permitir que a cena específica fosse ao ar durante o noticiário. Ele ainda complementa dizendo que foi um erro bobo. Marzena Rogalska, uma apresentadora de televisão polonesa, sofreu um acidente durante uma transmissão ao vivo em 2016 ao participar de um truque de mágica que deu errado. O truque envolvia copos cobertos, sendo que um deles escondia um prego afiado. O mágico conduziu a apresentação, pedindo a Marzena que pressionasse sua mão em um dos copos, alegando que sabia qual estava seguro. No entanto, ele cometeu um erro, e Marzena acabou perfurando a mão no copo que continha o prego. A cena foi bastante tensa e o mágico ficou com uma expressão preocupada ao perceber o que havia causado. A apresentadora inicialmente ficou em choque, mas logo foi tomada pela dor. O mágico, assustado, segurou sua mão, pressionando-a, provavelmente para evitar que o sangue escorresse, e logo depois os dois saíram de cena. O incidente foi transmitido ao vivo, chocando a audiência. Marzena foi rapidamente socorrida e levada ao hospital onde recebeu tratamento. Felizmente, o ferimento não foi grave e ela se recuperou bem. Há alguns anos atrás, durante uma transmissão ao vivo em Utah, uma repórter cobria algumas notícias da região quando um animal grande e marrom apareceu e passou por ela. A jornalista manteve a calma e comentou que parecia ser um cachorro, mas não tinha certeza, afirmando ao vivo que, de qualquer forma, existia algum tipo de criatura passando por ela. A cena gerou debates entre os espectadores, com alguns sugerindo que o animal poderia ser um leão da montanha, também conhecido como puma. Actually, a dog. Coming into our live shot. I think it's a dog. I'm not sure.
Anyway. Especialistas em vida selvagem analisaram as imagens mostradas do local naquele momento e concluíram que, de fato, se tratava de um puma. Apesar de parecer perigoso, esses animais não nos veem como presas e, por isso, não nos atacariam sem nenhum motivo. Podemos vê-lo passando tranquilamente pelo local, porém, claro que não deixa de ser um risco. Durante a apresentação de um jornal ao vivo pela emissora NBC nos Estados Unidos, um dos apresentadores teria soltado um pum em uma cena hilária. O jornal acontecia normalmente, uma matéria era exibida, até que ao voltarem as imagens do estúdio, o apresentador chamado Johnny Archer acaba se descuidando e soltando um pum bem alto, por sinal, na frente de suas colegas de bancada, Roxane Vargas e Shelly Muniz, que ao perceberem a situação caem na gargalhada. O apresentador, apesar de um pouco constrangido, parece levar tudo na brincadeira e também ri com suas amigas. Gal, good deal. A romantic night in a Wienermobile. What? Sorry. Right. And it coincides with the first 3 days of Lollapalooza, so... Como podemos ver, o pum soa bem alto, não dando a mínima chance para que o apresentador pudesse esconder ou disfarçar. Há quem diga também que a situação teria sido combinada apenas para gerar audiência e engajamento com o público, porém nada foi confirmado. Em fevereiro de 2014, durante uma transmissão ao vivo do BBC Look North, a apresentadora Caroline Bilton enfrentou um problema técnico inusitado. Devido a uma falha na câmera, o enquadramento subiu inesperadamente, criando a ilusão de que Bilton estava afundando no chão enquanto apresentava o noticiário. O incidente rapidamente se tornou viral, gerando comentários e paródias nas redes sociais. Posteriormente, Caroline Bilton comentou sobre o ocorrido, expressando surpresa com a repercussão global do incidente. But said some of the financial costs could have been avoided. Caroline, thank you. I think we had a problem with their camera there at the end. Muitos telespectadores e internautas relataram que a apresentadora parecia estar pegando um elevador e descendo, já que ela foi sumindo aos poucos do enquadramento, restando apenas sua cabeça, quando a imagem trocou e foi para outra repórter. Uma dupla de âncoras, no caso uma mulher e um homem, fazia a apresentação de um jornal quando foi surpreendida por uma visitinha desagradável. Os âncoras conversavam e debatiam sobre o assunto abordado, quando de repente a mulher percebe algo de estranho, se assusta e, ao notar que se tratava de uma vespa, se levanta de sua cadeira, grita e sai correndo do local com medo do inseto que havia pousado perto. O homem fica ali olhando sem entender muito bem e, ao perceber que realmente era uma vespa, parece não se importar muito e mantém a calma, ficando por ali mesmo. So this is a great resource for these families. It's on you. There's a wasp. Go to the see once again. Go to Segundo algumas informações, o jornal estava sendo gravado e não passava ao vivo, mas de qualquer forma, o momento de susto da âncora foi registrado, vazou na internet e causou imensa repercussão. Em julho de 2020, a jornalista ucraniana Maritka Padal enfrentou uma situação inusitada durante uma transmissão ao vivo. Enquanto apresentava o telejornal, parte de seu dente frontal se soltou e caiu. Demonstrando profissionalismo, Maritka rapidamente pegou o dente com a mão e continuou a transmissão sem interrupções. Posteriormente, ela explicou que o incidente teve origem em um acidente doméstico ocorrido 10 anos antes, quando sua filha acidentalmente quebrou seu dente com um despertador de metal pesado. Recentemente, Maritka havia iniciado um tratamento dentário e, por descuido, mordeu um alimento duro, o que resultou na queda do dente durante a transmissão. Відпочивальників 10 липня, перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат. Ela mesma compartilhou o ocorrido em suas redes sociais, mostrando que levou a situação com bom humor e destacando a imprevisibilidade das transmissões ao vivo, onde aconselhou que em qualquer situação é sempre bom manter a calma. Em um episódio do programa de televisão britânico This Morning, uma mulher afirmou que seu cachorro seguia uma dieta vegetariana por escolha própria, algo muito incomum. Para testar essa alegação, os apresentadores ofereceram ao cão 2 tigelas, uma contendo carne e outra com vegetais. Contrariando a dona, o cachorro, sem pensar 2 vezes, foi diretamente para a tigela de carne, ignorando os vegetais e saboreando aquele delicioso banquete de carne que estava à sua disposição. Os apresentadores
apresentadores começaram a rir da situação, enquanto a dona, constrangida, tentava se explicar. A cena gerou debates que traziam polêmica sobre supostas dietas vegetarianas para cães e destacou também a importância de respeitar a natureza carnívora desses animais. Em um episódio do programa australiano The Today Show, o especialista em tubarões Paul Burt participou de uma demonstração de pesca ao vivo. Durante a transmissão, ao lançar sua linha na água, ele acidentalmente fisgou um pássaro em vez de um peixe. Surpreso, Burt rapidamente trabalhou para libertar o pássaro do anzol. O incidente inesperado causou risadas não só em Paul, mas também em todos os apresentadores e convidados que estavam no estúdio naquele momento. Afinal, quem imaginaria que ele fisgaria um pássaro justamente naquela hora? Acho que ninguém. And it's come. There we go. You got a duck. I got a bird. I got a bird. I got a. Oh, no. Segundo informações, apesar dos risos e do momento hilário protagonizado, tudo foi tratado com muito profissionalismo e o pássaro foi solto em segurança logo em seguida. Em novembro de 2016, durante uma transmissão ao vivo do programa Q13 News This Morning em Seattle, a apresentadora Cassie Aitchison protagonizou uma enorme gafe. Ela, junto com os integrantes do programa, participava da demonstração de uma ferramenta do Google que identifica desenhos em tempo real. Ao tentar desenhar um canhão, o resultado acabou se assemelhando a outra coisa que você já deve estar imaginando, o que, claro, causou risos entre os presentes no estúdio. Cassie e seus colegas de bancada riram da situação e ela tentou ajustar o desenho com as mãos, mas isso apenas aumentou a diversão. Oh, what do you do? What do you do? Oh no, there's no erasing is the thing. Oh, that's amazing. O incidente rapidamente se tornou viral pela internet, pela inocência da apresentadora, que só percebeu o que estava fazendo depois que os demais começaram a rir. O momento destacou também os imprevistos que podem ocorrer em transmissões ao vivo. Em uma transmissão ao vivo da Fox 10, o meteorologista Corey McCloskey enfrentou uma situação inusitada e até mesmo engraçada. Durante a transmissão e sua fala sobre as temperaturas da região, o mapa eletrônico que era utilizado falhou e exibiu temperaturas absurdamente altas, algumas ultrapassando 2.000 graus Fahrenheit, cerca de 1.093 graus Celsius, algo impossível. Demonstrando profissionalismo e bom humor, McCloskey improvisou durante a previsão do tempo, fazendo comentários descontraídos sobre as temperaturas impossíveis e mantendo a compostura apesar da falha técnica. Authorized to evacuate Ahwatukee, but this temperature seems pretty high. Cave Creek is really Yeah, Cave Creek, Fountain Hills, they don't look good either. O momento rapidamente se tornou viral, com muitos internautas brincando que viraríamos cinzas e, claro, também foi destacado a habilidade do apresentador em lidar com imprevistos ao vivo, na qual ele se saiu muito bem. Robertita, uma figura controversa conhecida por suas aparições no programa Is Show, do Canal 6 no México, gerou polêmica ao aparecer seminua durante uma transmissão ao vivo. Sua aparição mostra ela com pouquíssima roupa, exibindo quase todo o seu corpo e deixando algumas convidadas que estavam com seus maridos no palco completamente desconfortáveis. Na internet, a participante do programa vem recebendo críticas junto com a própria atração. Afinal, ela aparenta ser apenas uma válvula de escape para ser exibida com roupas íntimas e ganhar audiência. Muitos dizem que ela não precisaria se submeter a isso, mas ela parece não se importar muito e permanece participando ativamente do programa. Como mencionado anteriormente, a situação provocou debates acalorados entre os telespectadores e nas redes sociais, questionando os limites da decência na televisão aberta. Afinal, para muitos, esse limite estava sendo ultrapassado pelo programa.
Em novembro de 2014, durante a transmissão do Jornal das 21 Horas da BBC News, a apresentadora Martine Croxall protagonizou uma situação inusitada. Ao iniciar a apresentação, percebeu que estava posicionada diante da câmera errada, enquanto a câmera ativa focava em uma cadeira vazia. Demonstrando profissionalismo, Martine rapidamente se reposicionou e com bom humor comentou: "Podemos fingir que você não percebeu." O incidente rapidamente se tornou viral, mostrando toda a habilidade e agilidade da apresentadora em lidar com imprevistos ao vivo. I know this has happened before, but here we are. If I sidle in, you can pretend that you haven't noticed. Here we are. Lewis Hamilton has won the... Ela conseguiu em poucos segundos transformar uma situação confusa e constrangedora em algo engraçado e leve, passando isso para o telespectador, que mesmo percebendo o erro, acaba esquecendo-o momentaneamente devido à habilidade da apresentadora. Em uma transmissão da Sky Sports Racing, os apresentadores e jornalistas Robert Cooper e Derek Thompson protagonizaram um momento inusitado que se tornou amplamente conhecido. Durante a cobertura ao vivo em Hereford, Thompson no estúdio comentou que Cooper estava acompanhado de uma bela senhora. Cooper no local corrigiu rapidamente: "Na verdade é um homem, Derek." Esse episódio, ocorrido há mais de uma década, ganhou destaque nas redes sociais anos depois, tornando-se viral e até sendo mencionado no Graham Norton Show da BBC em 2019. Good to see. Oh, you've been joined by a beautiful lady. No, it's a man, actually, Derek. Remind me of your name, because I completely forgot. Matthew Jones. Of course it's Matthew Jones. He's a man. Robert Cooper, carinhosamente chamado de Sir Bob, encerrou sua carreira de 28 anos como repórter em julho de 2024, deixando uma marca significativa no jornalismo esportivo, sendo homenageado pela emissora que fez questão de relembrar esse momento. Um repórter e apresentador de jornal na emissora KI3 passou por uma saia justa ao ter que noticiar o retrato falado de um criminoso. O repórter noticiava o caso, comentando sobre o criminoso que estava sendo procurado pela polícia por conta de seus delitos, e as autoridades haviam conseguido identificá-lo por meio do retrato falado. Porém, ao mostrar o retrato na tela, que teria sido feito por um policial, ele precisou se segurar para não começar a rir, afinal, o desenho realmente parecia ter sido feito por uma criança de 5 anos. O retrato era muito estranho e simples, mas surpreendentemente deu resultado, pois conseguiram achar o suspeito. We do have his description. Can we take that? Let's take his description. O momento e o próprio retrato falado viralizaram na internet, fazendo muitas pessoas brincarem com a situação inusitada, dizendo que daquele jeito qualquer um seria capaz de fazer um retrato falado. Durante o começo da exibição de um telejornal, uma cena incomum aconteceu e devido à gafe repercutiu o mundo afora. Na cena, a âncora começava com a apresentação do jornal normalmente, até que ao fundo, uma garota aparece vindo em sua direção e lhe entrega algum objeto, aparentemente um telefone celular. Porém, o jornal já estava no ar e ela obviamente não deveria ter feito aquilo. Ao perceber que já estava ao vivo, ela sai correndo do estúdio e da frente da câmera. Mas já era tarde demais e tudo foi registrado ao vivo para inúmeros telespectadores. A garota provavelmente deveria ter entrado antes de o jornal começar, mas acabou não percebendo e entrou como se nada estivesse acontecendo. A gafe estava feita. A expressão de constrangimento e desespero no rosto da âncora é bem nítida. E esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.